Então, nós vamos para a nossa segunda aula de Suma contra os Gentios, mantendo a nossa tradução. Eu vou colocar ela aqui então para a gente dar continuidade. O mesmo, deixa eu só marcar aqui. Isso. O mesmo, é um parágrafo bem extenso, né? O mesmo se encontra, lo stesso si riscontra nei rapporti tra la arte nautica rispetto alla cantieristica navale. O mesmo se encontra com respeito à arte náutica, o mesmo se encontra na arte náutica que é mesmo? O que é isso aqui? Alla cantieristica navale. O que é cantieristica? Alguém tem alguma ideia do que seja uma cantieristica naval? Cantieristica naval é construção da construção naval. Tra la arte militare e o maneggio di cavalli e di ogni altro apparato bélico. Ou na arte militar e no manejo dos cavalos e de qualquer outro aparato bélico. Ebbene, queste arti o mestieri che presidono sulle altre sono denominati architettonici. E assim, nestas artes, o mestre que preside sobre o outro é assim denominado arquiteto. Óssea, ou ainda, né? Arte principal. Arquiteto. E loro capimastri, talora denominati architetti, rivendicando o nome di sapienti ou periti. E todos os capimastri, é uma palavra que eu não sei o que é, capimastri. Todos os mestres construtores, talora denominati architetti, arquitetos, reivindicando o nome de sapiente, sábios ou peritos. Siccome però codesti artigiani occupandoti dei fini di cose particolari. Siccome però codesti artigiani, que esse artigiani aqui, peraí. Hoje tá complicado, hein? Se come aqui é no entanto. No entanto, uma vez que estes artesãos, ocupando-se dos fins das coisas particulares,
Non raggiungio infine universale di tutte le cose. No, raggiungono, não se esquecem, não desprezam. O que é isso aqui? Non raggiungio, o que é isso? Eles não alcançam o fim universal de todas as coisas. Eles não alcançam. Non raggiungono. Deixa eu só ver como é que se fala isso aqui. Non raggiungono. É isso mesmo. Non raggiungono. Não, eles não alcançam. Não alcançam. Não alcançam o fim universal de todas as coisas, mas somente são denominados sábios naquela, in questa ou in quell'altra matéria, nesta ou naquela matéria, secondo la espressione paulina, segundo a expressão paulina, aí que é de São Paulo, né? Aonde, né? Em São Paulo está isso? São Paulo, isso se encontra na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Dois pontos. Como sapiente arquiteto oposto e fundamento. Como o sábio arquiteto colocou o fundamento. Ma in nome di sapiente in senso assoluto, mas o nome de sábio no sentido absoluto, va riservato, deixa eu só marcar aqui, va riservato a colui che rivolge la sua considerazione ao fine dell'universo, aquele que volta a sua consideração, o seu pensamento, ao fim do universo, che poi è anche il principio di tutte le cose, che poi è, que é, antes de tudo, o princípio de todas as coisas, ou seja, causa eficiente, né? Così che il filósofo scrive. Por isso, o filósofo escreve. Que é próprio del sapiente, que é próprio do sábio, considerare le causas supreme, a causa suprema. Aqui está onde? No Metafísica. Eu vou ter que colocar igual ele aqui, né? C1, número 12. Essas são as notações, né? Dentro da versão. Acho que agora, qual o nome da. Tem a versão oficial de Aristóteles, né? Que agora eu já não estou lembrando. Bom, tá aqui. Ora, fine ultimo di ogni cosa. Ora, o fim último de todas as coisas. È quello perseguito dal primo autore. Primeiro autor e motor desta. Mas o primeiro autor e motor do universo, tá bem claro que ele está começando a ir para o lado de falar de Deus, né?
é uma inteligência. É uma inteligência, como demonstraremo em seguito. Como demonstraremos logo em seguida. Aonde isso? Aqui, ó, no capítulo 44, logo em seguida. 2, C, 24. Logo em seguida. O piperno ali tá bom, logo em seguida, daqui a pouquinho. Só no 44. Não, como disse lá atrás, nem lembro. Quindi, le ultime fini dell'universo, de modo que o fim último do universo é necessariamente um bene di ordine intellettuale. Um bem de ordem intelectual. Ossia é la verità. Ou seja, é a verdade. Perché è necessario che la verità, porque é necessário que a verdade sia l'ultimo fine di tutto l'universo, seja o fim último de todo o universo, e che la sapiência abbia como scopo principale la considerazione di essa, e che a sabedoria seja como que o escopo principal da consideração desta. Ecco perché la sapienza divina, é esse o motivo da sabedoria divina incarnada, attesta di essere venuta nel mondo per manifestare la verità. Afirma ter vindo ao mundo para manifestar a verdade. Então aqui ele está fazendo uma menção ao Evangelho de João, capítulo 28, capítulo 18, versículo 37. Dois pontos. Pero questo io sono nato, por isto eu nasci. E per questo sono venuto al mundo, e por isto eu vim ao mundo. Per rendere testimonianza alla verità, para dar testemunho da verdade. Ponto. Anche il filosofo del resto conclude che la filosofia è la conoscenza della verità. Deixa eu combinar com vocês aqui. A gente pode ir avançando no texto, e aí depois eu faço a leitura para fazer a revisão, e aí eu explico ele, pode ser? Porque daí você não perde o fio da meada, senão eu paro, aí você acaba perdendo também, você está acompanhando, né, o raciocínio, aí para tudo, vixe. Aí. Então vamos lá. Anche o filósofo del resto conclude, e assim o filósofo, anche o filósofo del resto conclude, no restante, conclui que a filosofia é la conoscenza della verità. Non di una verità quasiasi, ma di quella che è origine di ogni verità. Non de uma verdade qualquer,
mas daquela verdade que é a origem de toda a verdade, ossia quella que, ou seja, quella che riguarda il primo principio d'essere per tutte le cose, ossia quella que riguarda aquela, ou seja, aquela que resguarda o primeiro princípio do ser, de todas as coisas. Coisa que la sua verità è il principio di ogni verità. A sua verdade é o princípio de todas as verdades, porque le cose stanno alla verità esattamente come stanno alla essere. Então, pois a coisa estando na verdade, exatamente como está no ser. Oh, frase estranha. Vamos lá, deixa eu ver se eu estou traduzindo isso direito. Mas tá, mas só para confirmar aqui. Já que as coisas são, na verdade, exatamente como. Nossa, está pior ainda. O Google Translate traduziu pior do que eu. Já que as coisas estão para a verdade exatamente como estão para o ser. Tu melhorou a tradução, agora sim. Pois, pois as coisas estão para a verdade exatamente como estão para o ser. Aí, aqui metafísica. Metafísica 1, C1, NN 4, 5. Tá acabando, calma aí que tá acabando, tá bom? Mas os 2 parágrafos aí a gente já para a explicação. È compiuto però della identica realtà perseguire una data cosa e respingere il suo contrario. E se é compito aqui, é compito per, como assim? É próprio? É próprio da identidade, é isso? É tarefa do mesmo. Isso é compito pero, no entanto, é tarefa pero della identica, é compito pero della identica realtà. Non sei se è tarefa o não. É compito, é tarefa, né? É próprio. É próprio, no entanto, da realidade idêntica perseguir uma dada coisa, e respingere il suo contrario. E desenvolver o seu contrário? Respingere o seu contrário. Rejeitar o seu oposto. Rejeitar o seu oposto. Agora fez sentido. Está falando do segundo analítico das 3 regras, né, da lógica, né? La medicina, por exemplo, mentre dona la guarigione esclude il suo contrario. Mentre dona la guarigione esclude il suo contrario.
enquanto dá a cura, exclui o seu contrário. Perché como é compiuto Persio, perché o. Peraí que eu quero saber isso aqui. Como é tarefa precípua, mas tá estranho, peraí. Perciò, perciò come compito precipuo, porque portanto, perciò, portanto, como é compito precipuo, é tarefa precípua, própria, né? Principal precípio, del sapiente, do sábio. Meditare et expore, e expor, agli altri la verità circa la causa prima. Expor aos outros a verdade sobre a causa primeira. Così è suo compito impugnare la falsità contraria. Così è. E também é, né, salvo engano é isso, né? Così è suo compito impugnare la falsità. Isso. É pesado, portanto, così è, portanto isso. Portanto, così è suo compito impugnare la falsità contraria. Portanto, é sua tarefa impugnar a falsidade contrária. É giusto, quindi che per bocca della sapienza vengano indicati i suoi compiti, quindi è giusto che pela boca da sabedoria venha indicado i due compiti, as duas tarefas do sábio, nella parole che abbiamo premesso, na palavra que abbiamo premesso, que falamos, que abbiamo primeiro, que falamos, que abbiamo premesso, meu Deus, deixa eu ver aqui qual expressão que mais se aproxima disso aqui, que falamos primeiro, né? Não, que afirmamos como premissa, que afirmamos como premissa. Proclamar, cioè la verità divina immediata. O que esse cioè está fazendo aqui, meu Deus? Proclamare cioè la verità divina immediata. Meu Deus. Vamos lá. O que esse cioè está fazendo aqui? Vamos lá. Mare. Isto é, a verdade divina imediata. Então é isso mesmo. Ai, meu Deus. A verdade divina immediata. Que é a verità per antonomasia. Que é a verdade por antonomasia. Com a expressão, com a expressão, la mia bocca proclamará la verità. A minha boca
proclamará a verdade e impugnare l'errore contrario alla verità. E impugnare ou rejeitar os erros, o erro contrário à verdade, com la espressione le mie labbra detestano l'empio e meus lábios detestam o ímpio. La quale sta a indicare la falsità contraria alla verità divina, com a qual está a indicar a falsidade contrária à verdade divina, que é contrária appunto alla religione, que é contrária, por sua vez, à religião, denominata anche pietà, denominada assim, olha lá, que eu falo para vocês, piedade, tá vendo? Teve uma transformação lá atrás da palavra virtude para piedade, né, no século IV, século V, nos debates internos ali da transformação do Império Romano, da conversão do Império Romano, ou da adoção do Império Romano da religião católica. Né? Così che la falsità opposta assume o nome de impietà, uma vez que a falsidade oposta assume o nome de impiedade. E chegamos agora no capítulo 2. Olha lá, capítulo 2. La intenzione dell'autore, a intenção do autor, nella compilazione della opera, na compilação da obra. Então agora vamos investigar, agora sim vamos fazer a revisão investigativa daquilo que nós vimos aqui a partir de hoje, né? Nós chegamos aqui, e assim nestas artes o mestre preside sobre o outro, assim denominado arquiteto, tá bom. Então a gente estava aqui, ó. Nós começamos assim, aqui. Uma divisãozinha aqui para a gente saber, mas tudo isso aqui faz parte de um único parágrafo. Né? E assim, nessas artes, o mestre que preside sobre o outro é assim denominado arquiteto. Mas vamos ler desde o começo. Capítulo 1. Qual é o âmbito do sábio? Qual é o domínio que a gente chama da pessoa que é sábia? A minha boca proclamará a verdade, meus lábios detestam o ímpio. O uso comum que foi dito pelo filósofo devemos seguir ao denominar a coisa. Aquilo que foi estabelecido, que chamamos de sábio, é aquele que ordena retamente as coisas, e que sabe bem governá-las. Eis aí o motivo pelo qual se atribui ao sábio a prerrogativa que o filósofo afirma que é próprio do sábio ordenar. Mas a regra ou norma daquilo que é ordenado para um fim deve ser obtida a partir do fim em si mesmo, porque todas as coisas estão dispostas no melhor dos modos quando é bem ordenada ao próprio fim e sendo o fim o bem de todas as coisas. Notamos de fato que diante do ofício, profissões, trabalhos, um é o guia do outro, quando não constituem o fim. A medicina, por exemplo, dirige e guia a arte do fármaco, pelo fato de que a cura, que é o objeto da medicina, é o fim de todos os medicamentos que são propostos na arte farmacêutica. Isso se encontra com respeito à arte náutica, na construção naval, ou na arte militar e no manejo dos cavalos e de qualquer outro aparato bélico. E assim, nestas artes, o mestre que preside sobre o outro é assim denominado arquiteto, ou ainda arte principale. Esse arquiteto que está aqui, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente tende a pensar na arquitetura atual, né, que tem a ver com estética na construção, tem a ver com estabelecimento de fundamentos, mas hoje é muito mais para o lado da estética da casa do que qualquer outra coisa. Né? Aqui, nessa época, também era estética, mas o arquiteto que ele está se referindo aqui
é o fundamento da palavra. A palavra vem de arché, em grego, e arché, em grego, quer dizer princípio. Daí ele fala arte principal. Não é arte principal no sentido de a melhor arte, mas é aquela que dá o princípio das coisas. É a ciência dos princípios. Isso é arquiteto, porque a palavra arché, né, lá do grego, traz essa ideia de fundamento, de princípio. Kata arken enarken hologos. No princípio estava o verbo. Entende? No princípio estava o logos. Kata arken enarken, e no princípio, no princípio, kata arken, o princípio. No princípio estava o logos. E o logos, proston teu. E o logos era Deus. Então, isso na introdução do Evangelho de João em grego. Então, você tem aqui a ideia de arché, aquilo que dá sustento, aquilo que fundamenta. E todos os, daí que vem arquiteto, arken, em grego. E todos os mestres construtores, que no comum são denominados arquitetos, reivindicam o nome de sábios ou peritos. No entanto, uma vez que estes artesãos, ocupando-se dos fins das coisas particulares, não alcançam o fim universal de todas as coisas, mas somente são denominados sábios nessa ou naquela matéria, segundo a expressão paulínea, como o sábio arquiteto colocou o fundamento. Então, aqui, Tomás de Aquino retoma o argumento da metafísica que diz assim: por que nós respeitamos a pessoa que sabe mais do conhecimento universal do que aquela do particular, aquela que sabe de coisas particulares? Porque aquela que sabe do universal, que sabe mais das coisas gerais, se aproxima mais daqueles princípios mais abstratos. E conhecendo aqueles princípios mais abstratos, abarca cada vez mais o conhecimento. Não conhecimento específico particular de como levantar um muro, de como fazer cimento, mas entende como construir. E aquilo que é geral é maior do que aquilo que é particular. Quem sabe o mais, sabe o menos. Quem sabe o menos, não sabe o mais. Então, aquilo que é particular não é menos valorizado do que aquilo que é universal. Certo? Mas, em termos práticos da empiria, aquilo que é particular tem precedência na execução da coisa do que aquilo que é universal. Você contrataria para levantar um muro na sua casa? Um pedreiro ou um estudante de engenharia civil? Você chamaria o estudante de engenharia civil lá da Unicamp e falaria assim, ó, põe aí os tijolos aí e levanta a coluna? Você é doido? Vai cair, né? Ele entende de como, ele não entende do particular de como encaixar o tijolo e amarrar o tijolo. Ele entende de conhecimentos gerais, da sustentação, da força necessária para segurar o muro e etc. Né? Qual a bitola do ferro que tem que colocar nas vigas para segurar o muro, que tipo de massa tem que colocar, que tipo de química que está ali na liga que é mais adequado, mas ele não sabe como encaixar os tijolos de maneira que amarre a parede para não cair. Então aí o que acontece é que, nesse sentido, o universal tem precedência, sobre a coisa, mas o particular não perde a sua importância. Sem o particular você não levanta o muro. Sabe tudo de muro, mas não sabe como levantar, porque tem algumas coisinhas ali dentro que não dá para colocar no papel. Só na prática, só no conhecimento particular que você consegue. No entanto, uma vez que esses artesãos, ocupando-se dos fins das coisas particulares, ó lá, não alcançam o fim universal, aqui, ó, tá aqui, ó, não alcançam o fim universal de todas as coisas, mas somente são denominados sábios nessa ou naquela matéria, segundo a expressão paulina, como sábio arquiteto colocou o fundamento. Mas o nome de sábio, estamos aqui agora, mas o nome de sábio, no sentido absoluto, é reservado àquele que volta a sua consideração ao fim do universo, que é, antes de tudo, o princípio de todas as coisas. Que é, antes de tudo, o princípio de todas as coisas. Então, o sábio, de acordo com esse pensamento que tem a sua origem grega, que o Aristóteles se dispôs a discutir sobre essa situação do que é o sábio, é aquele que conhece mais sobre aquilo que é mais geral, mais universal. Aqui é basicamente quase que uma paráfrase da metafísica de Aristóteles, mas o nome do sábio, no sentido absoluto, é reservado àquele que se volta, que volta.
a sua consideração ao fim último do universo. E se a gente for ir lá no começo, coincide com a causa inicial do universo, porque tudo é orientado para o fim. E o fim aqui, o fim último do universo é a felicidade. É a verdade, é a realidade última, que mais satisfaz o ser humano. Logo, a sua causa eficiente só pode ser Deus também. Por quê? Porque só Deus é imutável, no sistema de Tomás de Aquino. Né? Só Deus é imutável. Só Deus é o ser. Só Deus é a felicidade última. Só Deus é ato puro. Então, no sistema de Tomás de Aquino, que é o sistema católico, só Deus é. Todo o resto não é. E aquilo que não é, busca ser. Por isso, todo ser humano, todos os anjos, os espíritos celestiais, todos os animais e tudo aquilo que é criado busca Deus, que tenha inteligência, né? Por isso que ele depois vai falar assim, mas aquele que criou todas as coisas tem uma inteligência, né? Porque a pedra não busca Deus. A árvore não tem inteligência, portanto não busca Deus, mas se você matar as árvores, você morre. Então existe uma interdependência, por quê? Porque a gente não é. Tudo aquilo que é interdependente não é. O sistema de Tomás de Aquino, né? Tudo aquilo que é interdependente não é. Só Deus, que é independente, é. Certo? Isso a gente tem que manter como parâmetro, tá bom? Então, por isso o filósofo escreve que é próprio do sábio considerar a causa suprema. Ou seja, você que está fazendo teologia, você está sendo chamado de sábio por São Tomás de Aquino. Por quê? Porque você está buscando. Você está buscando o quê? A causa suprema. E a causa suprema, no sistema cristão, é Deus. Por quê? Porque só Deus é o Criador. Aí, o pessoal mais assim, menos conhecedor das ciências sociais, da história e assim por diante, tem preconceito em relação à teologia, porque conhece pouco. Porque se conhecesse o pensamento dos grandes arquitetos da educação brasileira, saberia que, por exemplo, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira queriam, de todos os modos possíveis, colocar dentro da universidade, de todas as universidades, por primeiro curso de teologia. Por quê? Porque é o ofício do sábio buscar pela causa suprema. Isso eles afirmam, né, em vários livros, o Darcy Ribeiro em entrevistas, etc. Então, se você ainda não se matriculou em cursos de teologia, é muito interessante que você se matricule em curso de graduação de teologia. Para quê? Para se aproximar da causa suprema. Certo? Então, por quê? Porque daí você está diante do ofício do sábio. Né? Buscar a causa suprema. Ora, o fim último de todas as coisas é aquele buscado pelo primeiro autor e motor desta. O fim último de todas as coisas é aquele buscado pelo primeiro autor e motor desta. Bom, primeiro autor e motor desta não é outra coisa do que a causa. Então, o fim último em Deus coincide com a causa primeira. Porque Deus é ato puro. Ah, mas é um argumento meio circular assim. Porque Deus é o único que é isso aí. Deus é o seu começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, Apocalipse. Só Deus é começo e o fim. A Thaís não é começo e fim dela mesma. Tanto é que a Thaís não veio dela mesma. A Loiane não é fim dela mesma. Porque a Loiane não veio dela mesma. E a Loiane não termina nela mesma. No sistema de Tomás de Aquino, Loiane termina em Deus. Recebendo a visão beatífica. Sendo que Loiane não é, mas será. E quando for, será em Deus. Então Loiane se dissolverá em Deus? Não. Não há mescla de substância. Loiane e Deus não se mesclam dessa maneira. Se mesclam, senão apenas pela graça, que é dada por Deus para que a Loiane participe da sua divindade na medida do desejo dele. Né? Ou seja, na medida que ele quer. E o que ele quer está em Cristo. Certo? Então,
A Loiane participa de Deus na medida que participa de Cristo. E como faz para participar de Deus por meio de Cristo? Entendendo as verdades da fé. Mas como faz para entender as verdades da fé? Entende as verdades da fé por meio da filosofia, que apoia os artigos de fé da teologia. Então nós temos dois momentos que a Loiane vai necessariamente ter que desenvolver isso para o resto da vida. O lado da filosofia, da razão, e o lado da fé, que não está destituída de razão, e não está destituída de raciocínio, e não está destituída de ciência. Muito pelo contrário, se apoia como que completamente no intelecto humano. Tanto o lado da fé, quanto o lado da não-fé. Se apoia totalmente nisso. Então, mas o primeiro autor e o motor do universo é uma inteligência, como demonstraremos logo em seguida lá no capítulo 44. De modo que o fim último do universo é necessariamente um bem de ordem intelectual, ou seja, é a verdade. De ordem intelectual. Mas aqui ele basicamente fez uma paráfrase da conversa entre Jesus e Nicodemos. Os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e verdade. Ora, espírito e verdade, espírito é psique em grego. Espírito pode ser também pneuma, que é sopro. E verdade é um atributo axiológico de algo que é real. Esse real é verdadeiro ou falso. Atributo axiológico é um valor. Valor, verdadeiro ou falso, se atribui a algo. Ora, a atribuição desse algo verdadeiro ou falso só pode ser feita por meio do intelecto, ou você faz por meio do seu pé. Você não faz, né, por meio do seu pé, né? Verdadeiro ou falso? Meu pé que diz. Não, né? Seu intelecto, né? Então veja, espírito e verdade. O espírito é o intelecto. A verdade é o que procede do intelecto. Pera, nossa. Então a pessoa é intelecto e vontade, espírito e verdade. Estão aliados? Sim, estão aliados. Né? É sempre uma composição muito encaixada aqui de lógica. Né? De significados significantes. É sempre muito encaixado. Esses encaixes, quem faz é o intelecto. E todo ser humano tem intelecto. E por que tem intelecto? Tem intelecto porque é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso não tem a resposta, ok? A biologia procura explicar isso a partir de Darwin por meio de uma evolução de adaptabilidade para a preservação da vida e da espécie. A neurociência se fundamenta também e tenta buscar uma explicação natural. Antes de tudo isso, Hipócrates, na Grécia, tentava explicar as coisas por meio da razão natural. Então nós temos um viés da filosofia que se alia à ciência, em Darwin, inclusive, também, para tentar explicar esse desenvolvimento da inteligência. Mas no sistema de Tomás de Aquino, novamente é o sistema católico romano, a inteligência não é uma questão de evolução, mas um dom de Deus, assim como a vontade. Então é um pressuposto que está lá. Você não vai tentar encontrar, você não vai encontrar no sistema católico um pensamento do tipo, mas como Deus fez a inteligência? Não tem. É dado. Parte-se já da sua composição. Certo? A não ser por meio de poética no livro da sabedoria, que começa a falar a sabedoria estava junto do trono de Deus e ela fez as coisas e mas é poética, né? Não dá para entender muito bem aquilo ali. Não tem a ver com ciência tal como a gente entende hoje, né? Ciência no sentido empírico, né? Não está lá, né? E também não era ciência na época de Aristóteles, a ciência empírica de Aristóteles também não está lá. Né? Não aborda isso. Né? Mas o primeiro autor e motor do universo é uma inteligência.
de modo que o fim último do universo é necessariamente um bem de ordem intelectual, ou seja, é a verdade. Então, o ser humano tende para a verdade e só se satisfaz com a verdade. Ora, o que caracteriza a verdade é o conhecimento seguro e certo. Conhecimento que não passa, conhecimento imutável, conhecimento permanente. Ora, se a Thaís e a Loiane não são, e só Deus é, então elas só podem encontrar a paz, a pacificação dessa busca, dessa agonia existencial em Deus. Pois aquilo que não é, busca ser. E ao buscar ser, se inclina para. E se inclinando para, não pode se inclinar para outra coisa, senão para a sua perfeição, que é sair do estado de não ser para o estado de ser. Mas como isso não dá para fazer por essência, só dá para fazer por graça, necessário é Deus. Aí por isso Jesus fala para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Uma nova mentalidade tem que ser colocada ali. Beleza? A Nayara acaba de dizer para mim que nós temos que fazer nosso intervalo agora, tá bom? Então daqui a 10 minutos nós retornaremos. Até daqui a pouquinho. Voltando então no nosso intervalo, nós continuamos porque é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo. Mas por que é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo? Verdade é valor. Como que de repente verdade, que é um valor, se torna o fim último de todo o universo? É que aqui pressupõe-se que a gente tenha entendido a teoria filosófica de Aristóteles como um instrumento para entender, para fazer nossa investigação teológica, né? Que seria a questão de potência e ato. Então, vocês sabem que potência são possibilidades abertas, né, para o futuro, né? Tudo que você pode fazer. Tal. Isso é potência. Ato é aquilo que está sendo feito agora de fato, né? Você está agora fazendo a coisa. O que você está fazendo? Qual é o ato que vocês estão tendo agora? Assistir a aula, né? Então, isso é o ato. Qual a potência que veio? Ah, você poderia ter escolhido fazer muitas outras coisas e agora não está assistindo a aula. Né? Então, a potência, esse campo aberto de possibilidades, e o ato é aquilo que é de fato aquilo que está acontecendo. Ora, todo ser humano, porque é interdependente, é feito de potência e ato. Só Deus é, porque Deus é ato puro. Deus não tem esse negócio de possibilidades abertas. Ele é. Ele conhece presente, passado e futuro. E está no presente, passado e futuro. Deus supera tanto a gente que enquanto para a gente aquilo é possibilidade, para ele é realidade. Então veja, é, mas quando eu falo realidade, é uma qualidade daquilo que é real. Então, verdade e real coincidem em Deus porque ele é ato puro. É aí que fica assim, que fica intrincado, né? Que fica complicado a teoria que está aqui, de Aristóteles, elevada à categoria de teologia em Tomás de Aquino, ou de filosofia escolástica em Tomás de Aquino, que justifica os artigos da fé. Sem esgotá-los, né? Porque assim, o dia que você conseguir explicar os 12 artigos da fé e provar que aquilo é compreensível pela razão humana, só existe uma única possibilidade: você errou feio. Está errada a sua demonstração. E por quê? Porque não é possível. Trata-se de verdade revelada. E se é verdade revelada, só existe um motivo para ela ser revelada. Qual o fim último de uma verdade revelada? Levar o ser humano, levar aquele que tem intelecto, os anjos também, ao conhecimento de algo que naturalmente não é possível. Em outras palavras, que supera as capacidades da nossa razão, do nosso intelecto. Certo? Então, daí a necessidade da verdade revelada. Então, daí a necessidade da fé, que é racionalmente explicada até um limite, né?
Porque existem pressupostos e coisas que tem que aceitar. Por quê? Porque é verdade da fé, porque não vai, é verdade revelada. Não vai conseguir ultrapassar aquilo. Não dá. Mas Deus não é assim. Deus não tem esses limites que nós temos. Supera tanto o ser humano, mas tanto o ser humano que não. Quando a pessoa fala assim, mas Deus é meu pai, ela não tem ideia do quão imensamente distinto é Deus em sua natureza e o ser humano na sua natureza. Deus é, ser humano não é. Deus é, nenhum anjo é. Só Deus é. Porque só Deus é ato puro. Porque em Deus, presente, passado e futuro é igual. A gente não. Deus não tem impermanência. Ele é totalmente permanente. Ele é ato puro. Ele é ato perfeito, perfactum. Do latim, aquilo que já é fato sempre. Por isso que em Deus, o seu ser, o real, coincide com qualquer valor que você atribua a ele. Por isso, o real, realidade em Deus, coincide com o real, com a coisa. Qualidade e realidade em Deus é real e coincide com a coisa em si. E o atributo de valor, verdadeiro ou falso, em Deus não pode ter falsidade, só pode ter verdade. Então coincide também com a sua essência. Por isso que se fala que Deus é a verdade, porque senão você falaria assim, a Thaís, a Loiane é a verdade? Imediatamente eu ia dar risada. Eu comecei a dar risada e falar assim, como assim? A Loiane é a verdade? A Loiane é um ser humano. Tá, ela pode ser verdadeira ou falsa no seu juízo de valores, mas ela é um ser humano. Como assim, Loiane é a verdade? Do que você está falando? Entendeu? Não faz sentido. Agora em Deus faz. Porque Deus é ato puro. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, imagina alguém que vira para você e fala assim, eu sou a verdade. Você fala assim, o quê? Você conhece a verdade? Você não é a verdade. Mas em Jesus, no seu lado divino, ele é a verdade porque coincide o que? O ser e os atributos do ser e os valores do ser. Por isso, só Jesus pode falar eu sou a verdade. A gente não pode falar isso. Isso é um absurdo dos absurdos, mas como Jesus tem as duas naturezas, a divina e a humana, do lado da natureza divina, ele pode fazer a afirmação e essa afirmação é verdadeira. Quando a gente fala essa afirmação é verdadeira, é o valor, né, que está implicado, né? Valor verdadeiro ou falso. Em Jesus pode. E se aparecer um anjo para você e falar assim, eu sou a verdade, um anjo, joga água benta. Mas não tenha medo de jogar água benta. Por quê? Porque é capeta. Você é a verdade, nada? O anjo não pode ser verdade, né? Espírito intelectivo é criatura, não pode ser a verdade. Só um é a verdade, é Deus. Em forma de ser humano é Jesus. E Jesus foi posto, agora estamos falando de teologia, diante de todos os anjos para ser observado por eles como o grande mistério da revelação de Deus. Portanto, os anjos também têm que acreditar em Cristo. Para o quê? Para obter a visão divina. Certo? Então a gente tem essas composições aqui que são muito interessantes. Né? E tem gente que fala assim, eu não acredito em anjo. Ai, é porque é ignorante. Ignorante. Ignorante de tudo fala bobagem. Né? Aí quando fala bobagem, acho que está fazendo uma grande coisa de grande inteligência. Né? Mas só mostra o quê? Desconhecimento. E que é para que quem é da ciência da religião tem que tomar cuidado para não demonstrar desconhecimento, porque tem que ser especialista pelo menos em duas religiões. O teólogo não precisa. O teólogo pode ser especialista só numa área da teologia. Já o cientista da religião, está aqui a nossa monja Loiane, que pesquisou e defendeu a sua tese de doutorado em Max Miller, né, um dos fundadores e pais da ciência da religião, ela sabe que eu estou falando a verdade. Você tem que ser especialista pelo menos em duas, desde o começo. Né? Porque senão, como diz o próprio Max Miller, o fundador aí, são três fundadores, um deles é ele, mas os três concordam nesse ponto. Quem sabe só uma religião não sabe nenhuma religião. Né?
Então é preciso ter duas, pelo menos. Agora, teólogo não precisa. Filósofo. Filósofo tem que ser especialista em uma, mas tem que ter a generalidade de todas. Teologia é a mesma coisa. Você pode ser especialista em teologia moral, teologia dogmática, teologia. Tem outras ainda, né? Mas, por exemplo, você pode ser um especialista em teologia ecológica, mas também tem que ter um conhecimento geral. Teologia geral, tem que saber das áreas, etc. Né? Pelo menos noções você tem que ter. Né? Mas não é aquela noção mais ou menos, uma noção boa. Aí depois você se especializa. Né? Bom, então, Tomás de Aquino era um filósofo especialista mesmo em Aristóteles, tanto é que fazia diversas obras comentadas de Aristóteles. Aqui eu tenho a impressão que Tomás de Aquino, ele meio que estudava e escrevia. Escrevia para estudar e estudava para escrever. Eu acho que ele era mais ou menos isso. Né? Então, ele raciocinava e descobria os raciocínios à medida que ele escrevia. É um método bom que a gente pode usar. Você pega, por exemplo, vocês que estão no começo da teologia, né? E aqueles que já se formaram é uma coisa. Vou fazer um comentário à carta de São Paulo aos Coríntios. Ótimo. E aí você vai descobrir que ao longo do processo do seu comentário, você tem que descobrir primeiro qual é o objetivo do seu comentário, né? Para você fazer o quê? Que toda a sua escrita se direcione para o seu objetivo. Mas eu não tenho objetivo, eu só quero explorar a carta de São Paulo. Ótimo, então você parte do primeiro princípio, que é domine um pouco a língua que está sendo falada. Não, mas eu quero fazer um comentário à carta de São Paulo que não precise da filologia, nem da exegese, nem da hermenêutica, é impossível. Né? Por quê? Porque você já está no ofício do sábio. Mas se você quer fazer uma meditação, uma reflexão parenética, ou seja, né, solta, então tudo bem, aí você não precisa de método, você não precisa de método. Você só precisa escrever o que você acha que te inspira. Mas você corre o risco de quem lê entender, o que é ótimo, mas você corre um outro risco, que não é ótimo. Aliás, é o contrário de ótimo. Qual é? E quem lê vai falar o que é que está o que está escrito aqui que eu não estou entendendo nada. Não pode misturar categorias assim, tá tudo errado isso aqui. Não, corre esse risco. Né? Por isso que tem o método científico. Né? Por isso tem o método acadêmico, né? Para a gente não correr esse risco, né? De ir lá e escrever um monte de coisa que só a gente entende, só a gente faz conexão. Mas por que isso? Porque a gente não é. A gente é interdependente. A gente não é. A gente não é ser. A gente não é ser. Só Deus é o ser. Só Deus é a verdade. Tá certo? Nesse sistema é isso que nós temos. E é muito bom que seja assim esse sistema, porque tudo começa em Deus, que é a verdade última, que é a realidade primeira, e termina em Deus, que é a verdade última. E só que como Deus é ato puro, o começo e o fim se juntam. Ou seja, na verdade, não é que Deus é simples, mas simplifica as coisas para a gente. Em Deus fica simples a coisa. Né? Agora, quando você vai explicar Deus, aí você repara que não é simples. Por quê? Porque daí a gente tem que explicar aquilo que está fora da interdependência, aquilo que é, para aquilo que está na natureza da interdependência, aquilo que não é. Então aí tem que explicar aquilo que é para aquilo que não é, aí começa todo o ofício do sábio. Que é sempre limitado, porque nunca vai ser capaz de conhecer totalmente aquilo. Porque é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo. E que a sabedoria seja como que o escopo principal da consideração deste fim, né? desta verdade. Então essa parte aqui é muito legal, porque diz assim, ó, porque é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo. Mas por quê? Justamente porque todo o universo busca por ser, busca por aquilo que é eterno, imutável, seguro, certo. Ou seja, tem uma briga aqui com a impermanência, né? Com o devir, com a passagem do tempo. O que a Thaís menos gostaria de
ter, mas vai ter que passar de qualquer maneira. A morte. A Loiane é a mesma coisa, a Nayara é a mesma coisa. Vai ter que passar pela morte. E tendo que passar pela morte, tem que sofrer as dores, as frustrações de não ser mais nem mesmo corpo material. E tem que passar pela dúvida, o que resta depois da morte. E como a morte, o que vem depois da morte, supera o nosso raciocínio natural, porque ninguém vê aquilo que está no pós-morte, é necessário a revelação também nesse ponto, para garantir que existe algo depois da morte. Por raciocínio natural, é possível chegar até as possibilidades de vida após a morte. Sistemas indianos, como o sistema budista, o sistema védico, o sistema jinaísta e assim por diante, o sistema hindu. Na China, o sistema taoísta e taoísta religioso, e também nós temos diversas outras, né, religiões do mundo que afirmam a ciclicidade da existência. Isso significa reencarnação. Renascimento, reencarnação. Né? Por quê? Porque daí fica uma coisa circular. Não, nem todas elas apontam para uma evolução natural. No caso, o budismo não aponta para uma evolução natural. O budismo fala de circularidade e prisão. Você não evolui, não, até o estado divino. Você passa para o estado divino e depois você decai. Porque o estado divino não é estado divino no sentido católico. O estado divino seria no estado divino, se fosse fazer um paralelo, assim, de noção geral, seriam os estados divinos que os anjos possuem. Então seria uma espécie de reencarnação divina, mas que cai de volta e nunca chega até Deus. Diferente de outros sistemas, né, como o sistema védico bramânico, que de fato você tem uma evolução até Deus, mas não é uma evolução do criado para o incriado, mas uma evolução do gerado para aquilo que gera. Né? Então participa já da natureza divina o ser humano no sistema bramânico védico. No sistema budista não. Né? Então a pessoa não participa de natureza divina nenhuma no sistema budista. Não possui em si, na sua essência, a natureza divina. Ela é interdependência. Assim como os deuses, dentro do budismo, é interdependente também. Mas não tem a noção daquilo que é em si no budismo? Não. Não. Não tem. Nem mesmo os dharmas são em si. Eles são aquilo que possuem característica que mantém-se, são capazes de ter força para se manter no tempo. Mas eles são sempre dependentes, né? Interdependentes também com a mente, com a pessoa e assim por diante. Então, não também. Não, mas os Sarvastivadis dizem isso, eu sei. Os Sarvastivadis, os realismo dizem que existe Dharma. Esses Dharmas são constituídos de um treco chamado Dri. Né? A raiz é Dri. A raiz Dri quer dizer fortalecer, permanecer, né? Não passar. Né? Então, essa raiz Dri é um verbo e esse verbo diz que é aquilo que segura, que se mantém. Né? Não quer dizer que é sempre a mesma coisa. Agora, daí depois você tem outras complicações lá dentro do sistema budista, como a escola Madhyamaka, a escola Yogacara e assim por diante, né? Que aí começam a falar de outra maneira. Né? Diga, Loiane. Professor, eu acho que eu vou fazer uma pergunta que mistura coisas, mas, por exemplo, quando a gente faz uma análise do ponto de vista budista da existência dos demônios, e a gente acaba analisando a existência de aflições e como seres que são aflitos. Mas você falou agora dos anjos, e aí agora eu fiquei pensando, né? Os anjos, eles não, que continuam como anjos, não decaíram. Eles também, em uma análise budista, teriam impermanência. Então, eles também podem decair e... Entende o que eu quero dizer? Deixa eu te explicar uma coisa assim. Tem que tomar um cuidado assim, né, para fazer a análise de religião comparada nesse ponto, porque assim, a natureza constitutiva de um anjo, com as suas 9 hierarquias dentro do catolicismo, não se comunica bem com a natureza de devas e Ashuras do budismo. Não se comunica bem com aquilo ali.
né? Então, assim, por que não se comunica bem? Porque anjo na Igreja Católica não tem sexo, é substância intelectiva própria, é imortal e permanente, no sentido de vida, né? Mas muda em relação ao intelecto. Então, mas possui um atributo divino dado para eles de imortalidade. Veja, Devas e Ashuras, né, esses seres divinos dentro do budismo, não participam dessa estrutura. Então, a comparação entre os dois fica quase impossível. Entende? Porque existem coisas que não fecham. Todos os devas, inclusive os devas do Rupadato e do Kamadato, né, possuem corpo dentro do budismo. Os anjos não possuem corpo. Então, as comparações dos paralelos feitos a partir de um mero nome, né, que a gente pensa, não, então é anjo é igual a Deus. Não, não é possível ser feito. Por quê? Porque é muito distante. Então, agora, se considerarmos que demônios são os demônios internos do ser humano, como as aflições, aí considerando que existem outros seres que não são seres humanos e que eles possuem aflições e ignorâncias, e isso são demônios internos, aí talvez a gente possa fazer isso que você está me perguntando, entendeu? Uma comparação entre se os espíritos intelectivos dentro do catolicismo, dentro da estrutura de Tomás de Aquino, se eles têm essa possibilidade aberta de escolha ou não, né? Ou seja, se eles têm aflições, se eles têm ignorâncias ou não. Ora, pressupõe-se que sim, né? Porque eles precisam de fé. Então, a pressuposição de fé pressupõe que eles precisam acreditar. Ora, se precisa acreditar, é porque ainda não vê com perfeição. Não sendo visto com perfeição, pode existir aflições. E a existência das aflições poderia ensejar que anjos hoje, amanhã demônios. E o contrário também. Demônios hoje, amanhã anjos. Bom, e aí tem uma impossibilidade no sistema de novo. Porque o sistema de pensamento da revelação, dentro do catolicismo, diz que os anjos já tiveram o seu momento de possibilidade de queda e que hoje não decaem mais, que foi no momento anterior à criação do mundo, onde houve uma batalha no céu e aí o demônio foi precipitado dos céus e tudo aquilo ali, né? Então isso aí é um dado da revelação, portanto é um dado de dentro da teologia que se mantém como estrutura fundamental, que está logo no primeiro, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Né? Então é nessa fase aqui, ó, que do artigo de fé, que se insere a questão da queda dos anjos. E eles tornam demônios. Né? Então se insere aqui, na criação. Então, como antecede o mundo, antecede o universo físico, e diz respeito a uma realidade só intelectiva, porque esses anjos são espíritos intelectivos, eles não têm corpo. Então, atualmente, de acordo com a revelação sustentada pela Igreja Católica Romana, anjo não decai mais. Então, o paralelo entre Ashura e Deva não é possível de ser feito. Quando você tenta fazer esse paralelo, a gente tem um problema sério, entende? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Algo que não tem mais a possibilidade de decaimento não se comunica com aquilo que está em constante impermanência e constante labuta entre ignorância e sabedoria. Ok? Então, fazer o paralelo aqui, numa tentativa de coincidir um sistema com o outro, não dá. Então, portanto, se a gente fosse falar de angiologia e demonologia, o cientista da religião tem que trabalhar a angiologia e demologia na Igreja Católica ou no cristianismo dentro de um escopo. Se ele for trabalhar em geologia e demonologia, ou devologia e ashurologia, no budismo é outro escopo. Ele não consegue fazer assim. Por quê? Porque tem pressupostos de revelação desse lado e pressupostos de revelação desse outro lado do budismo, que um não fecha com o outro, são dispares. E essa disparidade não permite essas comparações. Não permite essas comparações dentro dos sistemas. É claro que se a pessoa fala assim, não, mas eu acho que esses pressupostos da revelação não são assim,
e a esses pressupostos da revelação budista, né, daquilo que dessas estruturas que o nosso revelação da onde? O budismo não tem revelação, tem. Os arhats falam como é que funcionam os mundos, o Buda fala como é que funcionam os outros mundos. Isso é revelação. Então, você tem aqui uma disparidade, entendeu? Uma discordância que não consegue fechar. Mas se você dissesse, não, mas eu acho que esses pressupostos que o Buda falou, que os arhats falaram que estão nos textos, não são assim, e esses pressupostos que estão aqui em Tomás de Aquino, na igreja, também não é assim. Aí você tem a possibilidade, você rompe com isso, mas o problema é que quando você rompe com isso, já não é mais teologia cristã, já não é mais filosofia cristã. E do outro lado aqui, budista, também já não é mais. Então o que você está fazendo? Você está fazendo outra coisa. Possível é, mas aí já não pode, mas não leva mais nome nem de budismo, nem de cristianismo católico, entendeu? Você está fazendo outra coisa. Tá bom? Então, possível é. Só que aí, né, você rompeu com os domínios possíveis da análise doutrinária. Tá bom? Ok. Agora, né, se você acha estranho, mas tem que ter fé, mas não escolhe mais, é porque tem um elemento fundamental aí que é a graça, né? A presença do Espírito de Deus como graça para os anjos, né? Nas suas 9 hierarquias. Então aí seria essa graça que sustenta eles, né? Deus sustenta eles, porque passou o momento da escolha, né? Assim como a alma de todas as pessoas que contemplam Deus, isso também é chamado de céu, depois da morte, ou às vezes algumas vezes mesmo em vida, já não decaem mais porque a graça sustenta elas diretamente, né? Então aí é a doutrina da graça, que também é revelação, entende? Não é uma questão de filosofia. Não é uma questão de teologia natural também, é uma questão já de teologia revelada. Então aí ela tem uma limitação maior no desenvolvimento do raciocínio, entende? A naturalização da teologia da graça ela não é possível. Por quê? Porque não se trata do âmbito daquilo que é conhecível por meios naturais, né? Tá bom? Então, mas você tem teologias que se deslocam para um território de novas teologias e de novas composições doutrinárias, que são as teologias cristãs orientais, como, por exemplo, a Igreja Messiânica, tem uma teologia messiânica. Você tem outras igrejas também que vão fazendo isso, sabe, Luiz? Que você está tentando fazer, conectar os dois, né? Particularmente as culturas que entraram em contato com o cristianismo e previamente eram budistas, né? E hoje nós temos o contrário. As culturas que são cristãs aqui do Ocidente que agora começam a entrar em contato com o budismo. Aí começa a querer adaptar, como você mesmo está fazendo agora, né? Mas não dá, né? A não ser que você vai fundar uma outra religião, né? Porque não dá, né? Não dá para do lado católico, não dá, né? Então tem limites, né? Tem que lidar com os limites, tá bom? Então não dá para fazer o paralelo. Agora, então, portanto, o teólogo ou o cientista da religião que for tratar desses assuntos, ele tem que lembrar que ele está em domínio distinto que não vai conseguir se comunicar bem nesses pontos. Então, essa não comunicação também é boa, porque ela obriga a gente a entender o outro. Entender o outro, existe um diálogo de paz. Eu respeito os limites. Por quê? Porque eu acredito em determinados dados de revelação, o outro não. E o outro tem que me respeitar porque ele acredita em determinados da revelação budista que eu não acredito, sendo católico, entendeu? Então aí você tem essas dimensões de diferenças que são ótimas porque a gente é, tem que se mover para o lado da tolerância, da compreensão mútua, da compaixão. Por outro lado, tem o risco. O risco é de usar, um dos dois lados, usar aquilo como sendo uma verdade absoluta e o ingresso disso, né, na parte política pode levar para uma dominação dos povos, como já levou, né? Lembra? Né, aqui não é que eu estou ensinando o Pai Nosso para o vigário, não, porque a Loiane é historiadora, né? Então, na Europa eles usaram o quê? A Imago Dei, né? Toda a teoria de Tomás de Aquino foi usada para justificar a escravidão dos povos africanos e os povos ameríndios, né? Foi usado para isso, para dizer que os cristãos eram superiores porque eram filhos de Deus e os demais que não eram batizados não eram filhos de Deus, portanto pode escravizar.
Atualmente tem isso também, né? Ah, se você não é da minha religião, eu te escravizo. Ah, eu posso matar, posso fazer guerra com você, e assim por diante, né? Né? Então a gente precisa ficar atento em relação a isso. É, é, mesmo dentro do catolicismo, ainda tem teólogos e tem movimentos que afirmam isso, né? Esse absurdo de que só a pessoa batizada é salva. Quem não é batizado não é salvo, portanto é bicho, portanto eu posso dominar. Isso já foi superado pela Igreja Católica, dentro do Concílio Vaticano II, etc. Então, quando vocês veem aquele pessoal batendo contra o Concílio Vaticano II, falando, o Concílio Vaticano II, fiquem atentos, que é porque está querendo fazer voltar essa mentalidade. Qual a mentalidade? De dizer que se a pessoa não é batizada, então ela não é filha de Deus, então eu posso fazer o que eu quiser. Tem impacto político, tem interesses políticos, não é só interesse teológico, bonitinho, dizer que só os batizados são filhos de Deus. A igreja superou isso, todos são filhos de Deus. Você é batizado, claro, mas você pode ser salvo sem ser batizado. Está no último não sente isso aí, que todos sejam um, né? Mas pode. Nunca a gente. Só uma pergunta. Quando Jesus morreu na cruz, o ladrão que estava do lado dele, que ele falou assim: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus batizou ele? Jesus batizou ele? Teve lá, falou assim, falou, Pedro, pega a água e joga na cabeça dele. Agora você vai entrar comigo no paraíso? Não, né? Ou seja, o batismo é necessário como sacramento, como sinal de pertença à igreja e como sinal que pode antever a recompensa futura, de acordo com a teologia, mas não é de cercania da ação de Deus. Você não consegue cercar Deus, você só pode porque é batizado, porque se não for batizado, não. A igreja já conseguiu superar isso aí. Falou assim, não, todo ser humano é filho de Deus, porque é criado em imagem e semelhança de Deus. A mesma imago Dei que foi usada para dominar todos os povos, foi usada também para justificar todos os povos. Mas hoje querem que tem esses, principalmente padres da mídia, que ficam falando essas bobagens, assim, sabe? Ficam falando assim, não, porque só os batizados, porque tem um interesse político de levar para o lado do domínio. Daqui a pouco está justificando guerra. Não, porque não é batizado, pode matar. Não é batizado, pode bombar, mandar bomba. Não é batizado, pode dar tiro. Por quê? Porque a lei de Jesus só é válida para quem é batizado. Olha, que absurdo. Então, não. Nesse ponto, a teologia se expande para todas as coisas. Por quê? Porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Não, mas aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, mas sim de Deus. Mas aí tem a ver com a salvação. Aí tem a ver com a perfeição da graça. Aí não tem a ver com a possibilidade de dizer que o outro não é filho de Deus. Por quê? Porque antes dessa frase está assim: veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que creram no Senhor, veio para os seus, mas os seus não receberam, significa que veio para os seus filhos. Mas eles não receberam, ou seja, aí está a liberdade da escolha. Mas não retira o estatuto de filho. Mas não é, mas ainda não recebeu a graça perfeita. Mas nem por isso pode escravizar, pode matar e etc. Se não, o ladrão, São Dimas, que foi aonde eu fui batizado, na igreja de São Dimas. São Dimas não seria São Dimas, seria Dimas que foi para o inferno. Por quê? Porque mesmo Jesus tendo dito, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele teria ido para o inferno porque não foi batizado? Claro que não. Não, mas Jesus pode tudo. Pois é, o Espírito Santo pode tudo. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus ressuscitado, que age e atua no mundo. Até hoje. Então, peca contra o Espírito Santo quem diz que uma guerra é justa a partir daquilo que diz, a partir do dito de que esses povos não são filhos de Deus. Peca contra o Espírito Santo. É a mesma coisa de dizer assim, esses povos, se não forem batizados, vão para o inferno. Peca contra o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus não mostrou isso na cruz. Todos os povos, todas as pessoas participam da misericórdia divina. E Jesus fala isso na parábola do salário.
que todos os assalariados recebem o mesmo salário. A mesma medida da misericórdia divina é para todos. Por quê? Porque Deus é ato puro. Olha lá, como a teoria de Santo Tomás de Aquino é legal. É ato puro. Deus não pode deixar de ser misericórdia. Deus não pode deixar de ser de compaixão, porque ele é ato puro. Aí lá vai na... Mas Deus é justiça também, não diga. Né? Infelizmente também é justiça para a gente. Né? Isso não é revelado, porque a pessoa pode muito bem, dentro da filosofia, questionar isso aí e falar assim, mas se Deus é justiça, se Deus é compaixão, uma coisa não lida com a outra. Né? E aí tem toda uma questão de trabalhos que a gente está investigando. Tá bom? Então, tudo isso veio, trabalhos que a gente está investigando, claro, as obras de Tomás de Aquino. Mas tudo isso veio, todas essas coisas interessantes veio graças à pergunta da Loiane, que está tentando traçar uma comparação dentro dos métodos da ciência da religião, né, na qual ela é doutora. Né? É isso mesmo, né, Loiane? Você vê que a especialização em uma religião e a especialização em outra pressupõe muitos percalços e muitos desafios para serem superados, porque não é fácil de ter domínio, não. Né? Isso que você está falando, até jesuítas fizeram, né? Começaram a falar coisas que, né, que você fala assim, ei, mas não pode misturar as duas coisas, né? Depois volta para trás. Ai, não podia ter misturado isso. Então não fica assim do tipo, ah, nossa, mas que coisa, né? Desanimei e tal. Não, não desanima não, é assim mesmo. Bom, é assim mesmo. Essas comparações elas são muito difíceis, porque tem fundos de filosofia e fundos de dados culturais que a gente precisa fazer estudos que demandam tempo e recurso. Né? E aí muitas vezes o que a gente tem é a nossa força de vontade só. E tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, e aí a gente não consegue estudar tanto assim. Né? Não dá tempo de estudar tanto assim, nem tem energia suficiente para isso, porque tem que trabalhar, para pagar conta, etc. Né? Então, sua pergunta foi ótima e possibilitou eu falar sobre isso. Né? Eu agradeço sua pergunta. Então, nós estamos aqui, né? Porque é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo e que a sabedoria seja como que o escopo principal da consideração desta. Olha, sabedoria seja o escopo principal da consideração do quê? Verdade como fim último. Então, todo sábio se move para a obtenção da sabedoria por meio da contemplação da verdade última, verdade como fim último. Que não coincide, claro, com a verdade última budista. Né? A verdade última budista é a interdependência ou a vacuidade. Aqui, a verdade última coincide com Deus, porque Deus é a realidade última. Portanto, verdade última budista e verdade última católica não coincidem no seu aspecto catafático, de afirmação. Uma fala sobre a vacuidade, a outra fala do ser em si. Uma não vai falar com a outra. Mas acabam conversando no aspecto apofático, na teologia negativa. Por quê? Porque acaba conversando com o aspecto de que de Deus nada pode ser dito. Inclusive, não pode-se dizer que ele é o ser. Quando a gente fala Deus é uma afirmação temerária. Por quê? Porque nós estamos usando uma linguagem humana para dizer de algo que supera infinitamente o ser humano, inclusive a sua linguagem. Então aí fica complicado, entende? Deus e o resto não é. Tá bom, são noções. Né? Mas o que a verdade mesmo não pode ser obtida dessa maneira. Porque se Deus está fora do sistema e ele cria as coisas, ele se comunica no sistema de maneira indireta, pelos atributos da sua criação, que trazem o reflexo dele. Mas ele em si não pode ser comunicado a não ser pela graça que ele mesmo dê, de fora do sistema para dentro. A Igreja Católica vê nisso a validade dos sacramentos. Os sacramentos, o batismo, a confissão, a Eucaristia, a crisma, depois o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, por fim o sacramento da unção dos enfermos. Esses 7 sacramentos, eles dizem respeito à graça extraordinária dada por Deus para a transformação da natureza humana caída. Então está para fora do sistema. São 7 para fora do sistema ingressando dentro do sistema. Ah, mas não consigo entender isso porque eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Sabe por quê? Porque não dá para entender mesmo. Dá para gente aceitar intelectivamente, mas entender não vai dar.
E também não dá para demonstrar isso muito bem. Por quê? Porque é verdade revelada. É do mistério de fora do sistema para dentro. Então, quando a pessoa fala assim, eu não entendo, não aceito. Tudo bem, eu também não entendo. Agora, se eu sou um católico e aceito que existe Jesus, aceito que existe Deus, aceito que existe salvação, eu aceito os sacramentos. Por quê? Porque também faz parte da revelação de Cristo, né? Pela tradição da igreja. Então, mas é claro que alguém pode dizer não aceito porque não faz o mínimo sentido. Claro que é assim. E é assim mesmo. Por quê? Porque se você dissesse que você aceita isso de boa, alguma coisa está muito estranha. Né? Por quê? Porque racionalmente, pelo lado racional, não vai fechar, porque precisa ter começo, meio e fim, não tem. É um dado revelado, e um dado revelado que vem com a fé em Cristo. Remove Cristo do sistema e isso aí nada faz sentido. Né? Então é a fé em Cristo, na sua divindade e humanidade. Né? Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único, a fim de que todo aquele que nele crer seja salvo. Bom, isso é muito interessante, porque se Deus ama infinitamente o ser humano, então ele tem que se comunicar com o ser humano. Amor é sempre comunicação. E aí, ele vai se comunicar como? Sendo Deus, não se comunica, porque é ato puro, a gente é ato e potência. Como é que vai se comunicar com a gente? Não consegue. Aí, o que ele faz? Se encarna. Adentra o ato e potência. Assume essa natureza. E aí se comunica com a gente, dando para a gente a entender, dentro do nosso nível, quem é Deus. Isso quem fez foi Jesus. Tá bom? Mas e o Buda? E o Maomé? Não, aí não dá para fazer esse paralelo de novo. O Buda não tem a ver com isso, tem a ver com o sistema indiano, né? E fala dentro do contexto dos Vedas, da cultura dos Vedas, no sentido dos Vedas clássicos ou tradicionais e dos Vedas renunciantes, é dentro desse sistema que ele fala, então é outro sistema. O Maomé fala dentro, sem dúvida alguma, das religiões semitas, mas aceita Jesus como profeta, não como a revelação última de Deus. Né? Então, Jesus, para os muçulmanos, é só um ser humano, profeta, nascido por milagre, eles aceitam isso, mas não é filho de Deus, não é Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, entendeu? Não. Né? E então, são comparações que a gente tem que tomar cuidado para fazer. Dá para fazer, mas tem que cercar muito bem, né? Porque senão começa a falar coisas que não fecham. Né? Tá bom? Então, porque é necessário que a verdade seja o fim último de todo o universo e que a sabedoria seja como que o escopo principal da consideração desta. Então, aqui a sabedoria pode ser alcançada pela razão comum, sem a necessidade da revelação da graça. Mas dentro do sistema que nós estamos, é dito que a revelação da graça é necessária para levar à perfeição a razão humana. Porque a razão chega até um ponto e depois não ultrapassa aquilo. Para ultrapassar aquele ponto, precisa da ajuda da graça divina, precisa da ajuda da ação divina atual. Né? E essa ação vem por meio de dois modos. O primeiro, a encarnação e os ensinamentos de Cristo. Depois, os seus atos de vida, que é a sua ressurreição e ascensão aos céus. E, por fim, a vinda do Espírito Santo e a constituição das comunidades no mundo todo que acreditam em Cristo e que vivem a fé cristã a partir dessa crença na revelação de que Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, aí, esse segundo escopo aqui, que não é o escopo da filosofia, mas o escopo da teologia, é que se manifesta essa revelação que aperfeiçoa a sabedoria humana. Eis o motivo da sabedoria divina, olha lá, encarnada, viu? Jesus, sabedoria divina encarnada, Jesus afirma, eis o motivo da sabedoria divina encarnada, afirmar ter vindo ao mundo para manifestar a verdade. Por isso eu nasci e por isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. E assim o filósofo no restante conclui que a filosofia é o conhecimento da verdade, aqui é Aristóteles na Metafísica, no século V a.C., 500 anos antes de Cristo, pensando isso, na Macedônia, não de uma verdade qualquer, mas daquela verdade que é a origem de toda a verdade.
ou seja, aquela que resguarda o primeiro princípio do ser de todas as coisas, coisa que a sua verdade é o princípio de todas as verdades, pois as coisas estão para a verdade exatamente como estão para o ser. Aqui é uma paráfrase da Metafísica de Aristóteles ali, ó, livro 1. Né? Mas tem uma vírgulazinha a mais aqui que Tomás de Aquino coloca, que é Deus não é o primeiro motor em Aristóteles. O primeiro motor é um modo de raciocinar que diz assim, a gente vai cometer um erro de regressão ad infinito se a gente começar a pensar na interdependência. Então vamos estabelecer que isso aqui é o primeiro motor. Aquilo que move todas as coisas não é movido por nada. Mas Aristóteles estava falando isso dentro de um jogo, de uma questão lógica. Tomás de Aquino vem e fala assim, mas antes dele, São Alberto Magno, fala, não, mas esse motor que move todas as coisas não é movido por nada é o ser. E sendo ele o ser por excelência é Deus, porque todo o resto não é, só Deus é. Isso é Aristóteles? Não. Isso é Alberto Magno, Tomás de Aquino, portanto, isso é a filosofia cristã, a filosofia católica, se apropriando da filosofia grega. Mas não tem problema nenhum isso, porque a filosofia é isso mesmo, né? Todo mundo deve se apropriar da filosofia. Né? Então, uma pequena modificação teológica, o dado revelado. Esse primeiro motor, que Aristóteles dizia que era o ser, que é uma questão lógica, nós agora vemos, diante da revelação de Cristo, que, na verdade, kata arken, en arken ho logos proston teu. Então, assim, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o que move todas as coisas, como primeiro motor, é Deus. E não é só Deus, no sentido do divino, no sentido do imutável, no sentido, né? Mas Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, aí é dado revelado. Que é possível chegar até a divindade, ao teos, os gregos mostraram que é possível. O ser em si e tal também chama de teos, de Deus. Mas é Deus com letra minúscula, porque não é Deus da revelação, não é Deus trinitário. Aqui o sistema diz que Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom, então, o primeiro motor coincide com a Santíssima Trindade no sistema católico. Certo? Então, por quê? Porque é ela que gera todas as coisas, ela que cria todas as coisas. Beleza? Então, é próprio, no entanto, da realidade idêntica perseguir uma dada coisa, rejeitar o seu oposto. Da realidade identitária, né? Idêntica, que perseguir uma dada coisa e rejeitar o seu oposto. A medicina, por exemplo, enquanto dá cura, exclui o seu contrário. Portanto, como é tarefa principal do sábio meditar e expor aos outros a verdade sobre a causa primeira, portanto, é sua tarefa impugnar a falsidade contrária. Santo Tomás de Aquino, diferente da Suma Teológica aqui, ele vai trabalhar a questão de uma apologética. A apologética é de que a Trindade, Jesus e assim por diante é a revelação máxima de Deus, em contraposição à visão muçulmana, né, de que Deus não é Jesus, Deus permanece como sendo Alá, o seu profeta é Maomé. Então aqui vai ter um trabalho aqui para ele expor, defendendo por que a Trindade e Jesus, por que a Trindade é o primeiro motor e por que Jesus é a revelação máxima de Deus, sendo ele mesmo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Né? Então, é justo que pela boca da sabedoria vem indicando as duas verdades do sábio na palavra que afirmamos como premissa. Proclamar, isto é, a verdade divina imediata, que é a verdade por antonomásia, com a expressão a minha boca proclamará a verdade, e impugnar o erro contrário à verdade, com a expressão e meus lábios detestam o ímpio, com a qual está a indicar a falsidade contrária à verdade divina, que é contrária por sua vez à religião, e que se denominada assim piedade. Então, coincide a religião com a expressão máxima da ética e moral cristã, que é a virtude grega transformada pela visão de Cristo em ações que estão de acordo com os ensinamentos de Cristo, que no século V depois de Cristo, em Roma, quando o Império Romano se converte ao cristianismo, você tem essa virada de virtude greco-romana para virtude cristã. E aqui, Tomás de Aquino faz coincidir a ideia de moral com a ideia de religião.
E se fez isso, significa que a política está no centro dessas discussões, né? Mas é claro isso, né? Porque, afinal de contas, quando você fala de Império Romano, fala também de política, fala de justiça, etc., a política está aqui no centro, né? Uma vez que a falsidade oposta assume o nome de impiedade, ou seja, a falsa religião é igual à impiedade, e quem pratica impiedade é o ímpio, ou não crente, ou não religioso. Beleza? Agora, não perde de vista aquilo da palavra de Jesus em Oséias 6, versículo 6, que era misericórdia e não sacrifício. Né? Então, essa questão de impiedade e piedade aqui diz respeito a um corpo político, a um corpo teológico, a um corpo filosófico que defendem uma estrutura religiosa, portanto, uma estrutura moral, uma estrutura política. Né? Então, é necessário que a gente tenha essa visão para que a gente não comece a tratar essas situações como se fosse time de futebol. Né? Não se trata de campeão. Né? Sou campeão, não é isso. Fiz o gol, e não. Né? Aqui é outra coisa, que se trata da felicidade última, da bem-aventurança eterna e do cuidado para com o mundo, do cuidado para com o jardim do Éden, né? É o cuidado da responsabilidade dada por Deus aos seres humanos, né? Isso deveria ser o centro, nem sempre é, mas deveria ser. E hoje estamos com uma questão aí de aquecimento global, de questionamentos sobre as atitudes políticas em relação à conservação da vida, ao meio ambiente, assim por diante, ao mesmo tempo que está tendo paralelo absurdo de guerras. Enquanto se discute a preservação do planeta, você tem gente matando gente. Em nome da sustentabilidade energética, em nome da vingança, que na verdade é domínio territorial para conseguir recursos financeiros ali através de fontes naturais de riqueza, né? Ou então de domínio territorial geopolítico para defender suas fronteiras por algum motivo ainda que não dá para entender. E voltou tudo para trás. Parece que esqueceram dos horrores da Primeira e Segunda Guerra Mundial e estão querendo fazer uma Terceira Guerra Mundial para aprender de novo que não se faz isso que está sendo feito atualmente, né? Beleza? Então, agora nós acabamos e entramos no capítulo 2, a intenção do autor na compilação da obra. Mas hoje não dá tempo. Hoje não dá tempo e nós encerramos aqui a Suma contra os Gentios e continuamos no sábado, no domingo que vem. Daqui a pouquinho, Suma Teológica. Tchau.